Mais uma live e hoje nós vamos tratar um tema muito interessante que é esperando com paciência no Senhor. Então você que está chegando agora, deixa eu só confirmar como é que está o nosso áudio, como é que está o nosso vídeo aqui, tá certo? Mas aproveitando que você já está aí, vou compartilhar com você, na verdade, pedir para que você compartilhe essa live para o máximo número de pessoas. Você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui do cantinho e vai encaminhar agora para essa pessoa. Eu vou também já fazer a mesma coisa, eu estou aqui também com o meu celular e vou encaminhar para o máximo número de pessoas, porque geralmente essas pessoas que estão aqui na nossa lista de compartilhamento são pessoas que, de alguma forma, elas estão online ou elas estavam há pouco tempo, então a possibilidade de elas participarem com a gente é bastante grande. Aí é muito bom nós estarmos expandindo essa corrente, compartilhando aquilo também que nós estamos aqui tratando, tá? Então, já estou fazendo isso, daqui a pouquinho já vou testar o áudio, só confirme para mim que tá tudo ok em relação ao áudio, tá? Se estiver tudo ok, nós já vamos também prosseguir. Mas você que está chegando aí, seja bem-vindo, eu estou compartilhando aqui, espero que você esteja fazendo o mesmo. Seja bem-vindo, nós vamos iniciar um tema de fortalecimento, de amadurecimento, porque eu sei que falar a respeito de paciência não é fácil, mas é exatamente aquilo que eu entendo que Deus ele queira ministrar ao nosso coração. E sempre que Deus ele ministra o nosso coração, quando eu digo nosso, ele começa ministrando dentro do coração do próprio, daquele que vai compartilhar a mensagem, do pregador. Então nós estamos vivendo esse tempo também de paciência no Senhor, aquilo que nós temos vivido, é que nós temos querido também compartilhar com você, porque eu sei que Deus ele fala, amém? E ele vai nos fortalecer essa manhã, então estou muito feliz com a sua presença. Já estou aqui terminando de enviar, enquanto espero que você também esteja fazendo a mesma coisa, encaminhando. Você que está chegando aí, já enviou, você vai escrever aqui, olha, já enviei, já compartilhei, tá certo? Tô terminando, tá quase no finalzinho. Faltam mais uns 5. Pronto, finalizou, tá? Vamos lá. Então finalizei aqui e agora eu vou só escrever aqui que já compartilhei. Espero que você também já tenha compartilhado. Pronto, já compartilhei, já mandei aqui. Você que já compartilhou essa live com alguém, você sabe que sempre quando nós iniciamos a live, nós começamos dessa forma. Vou testar aqui só o áudio para ver se tá tudo ok, tá certo? Deixa eu só sair aqui e entrar de novo. Eu mandei aqui, você que já compartilhou essa live. Parece que tá tudo ok em relação ao áudio também. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar. Hoje nosso tema, para quem tá chegando agora, o nosso tema é esperando com paciência no Senhor. E eu sei que não é fácil falar a respeito de espera, porque principalmente nós que vivemos nesse tempo, nós não temos facilidade em esperar. Nós queremos as coisas rápidas, nós queremos as coisas logo, prontas. E nessa manhã, eu creio que cada manhã, não sei quantos creem nisso, mas eu creio que cada manhã, Deus ele tem uma porção da palavra dele para derramar sobre a nossa vida. Ele tem algo especial para derramar sobre nós. Eu creio que hoje não será diferente. Deus ele também vai derramar. Eu quero só que você me confirme se essa live está travando para você, tá? Porque aqui no meu celular, eu estou acompanhando aqui no celular, e às vezes nele fica travando um pouquinho, mas eu tenho a impressão que é só no meu celular que trava. Então, quem está assistindo aí me confirma se a live está tudo ok para você, áudio, se não está travando, se está tudo ok, tá certo? Só para eu poder ter um feedback aqui seu também. E você que está chegando agora, não esqueça de nós entrarmos no tema dessa live, que é esperando com paciência no Senhor, que eu creio que Deus ele vai tratar profundamente o nosso coração. Eu quero que você clique aqui nesse aviãozinho, aqui no cantinho, e encaminhe para pelo menos 10 pessoas da sua rede de contatos, para que essas pessoas também essa mensagem possa estar sendo pulverizada. E isso é muito importante, porque mais pessoas também serão alcançadas, tá certo? Então, desde já, você que está aqui, Natasha, seja bem-vinda, Tânia. Bom, gente, eu não sei se vocês perceberam, mudou o nosso horário, né? Fica agora às 8h37, porque a gente quer realmente começar, tentar começar o máximo possível nesse horário. 8h27 ficou inviável por conta do horário do colégio das crianças. A gente aumentou 10 minutinhos aí para tentar começar no horário. Vamos esforçar para estar começando sempre pontualmente. E se perceber, que precisa de mais um ajuste, nós vamos fazer. O importante é você saber o horário exato que nós estamos aqui todas as manhãs, para quem não sabe, de terça a sexta, nós estamos aqui sempre compartilhando algum tema com você. E hoje não vai ser diferente. Eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração a respeito desse tema. Amém? Então você que está aqui, que já entrou, quem já compartilhou, escreva aqui pra gente, por favor. Já compartilhei, para eu poder saber se você já compartilhou. Sejam todos bem-vindos, viu? Natasha, Elane, Tânia. Deus abençoe a vida de vocês. Sei que todas as manhãs vocês estão por aqui conosco. Cristiane, Sara Leandro, Pastor Ambrósio Santos, sejam todos bem-vindos. Vamos entrar aqui no nosso tema nesse momento, já que o nosso tempo é reduzido, é curtinho aqui de manhã.
Eu faço questão de compartilhar esse tema, que foi exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com você nessa manhã, tá certo? Eu quero que a nossa vida possa ser edificada através desse tema abençoado que Deus ele nos deu. Então, o nosso tema é esperando com paciência no Senhor. E nessa manhã, querido líder, eu quero compartilhar com você 2 textos da palavra de Deus que ministraram muito no meu coração, que está lá em Salmos 40, versículo 1. O primeiro texto diz o seguinte, o outro está em Salmos 70, versículo 1, tá certo? Se você tiver uma Bíblia, você vai acompanhar. Se você não tiver, você vai ouvir. Olha, a Tânia colocou aqui que já compartilhou. Obrigada, tá, Tânia? Que Deus abençoe. Quem está chegando agora, vá compartilhando a live para que outras pessoas também sejam alcançadas. Vamos lá entrar nesse tema. Por quê? Porque, antes de tudo, antes de nós lermos o texto, eu quero dizer para você, preste bastante atenção. Se você está de fone de ouvido, se você está fazendo alguma coisa, não tem problema. Eu sei que às vezes a gente está no trabalho. Esse é um horário, muitas vezes, de trabalho de muitas pessoas, mas procure estar conectado com aquilo que Deus vai falar com você. Preste atenção. Esse tema, antes de tudo, é algo que Deus tem ministrado no nosso coração. Por quê? Porque assim como você, nós temos anseios também. Nós temos projetos. Quem tem projeto, quem tem sonho aí? Você tem projetos e sonhos? Nós também temos. Nós temos projetos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida ministerial. Nós temos sonhos, coisas que nós imaginamos, que nós planejamos, e nem sempre as coisas saem do jeito que nós planejamos. E muitas vezes, quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos, a gente, na nossa oração, eu creio que você também, assim, nós nos perguntamos, Senhor, qual é o propósito disso? Por que isso aconteceu? Ou por que isso não aconteceu? Por que as coisas não saem conforme o nosso planejado? Por que as coisas não acontecem no tempo que nós esperamos que as coisas aconteçam? Eu não sei se você já se fez essas perguntas, mas trazendo aqui para a nossa liderança, para a nossa realidade, para a sua realidade também, às vezes o nosso ministério não frutifica no tempo que nós imaginamos que vai frutificar, às vezes nós não colhemos aquilo que nós imaginamos que vamos colher, e a gente está plantando, a gente está semeando, dizendo, Senhor, eu estou plantando, eu estou semeando, e eu não estou recebendo, eu não estou vendo a colheita no tempo que eu estou imaginando que eu vou ver. Então, muitas vezes, nós vivemos exatamente isso, assim como você, né? E quando você vai para a palavra de Deus, você vê que nós não somos exceção. Que Deus ele tem uma forma muito diferente de trabalhar, muito diferente das nossas expectativas. Uma coisa é certa, a Bíblia nos garante que o Senhor, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos, então é certo que Deus ele tem planejado coisas maiores, melhores do que aquilo que eu tenho planejado para mim, do que aquilo que você tem planejado para você mesmo. E esses 2 textos, eles me trazem aparentemente uma contradição. Quando eu leio eles, parece que um não combina com o outro, ou que eles estão desalinhados, mas isso é um grande engano, é sobre isso que nós vamos conversar essa manhã. Preste atenção, eu quero que a sua vida e a minha vida essa manhã sejamos edificados através desse tema, esperando com paciência no Senhor, porque eu sei que não é fácil esperar com paciência. E como que eu sei? Porque eu tenho esperado com paciência no Senhor, eu sei que você também tem esperado com paciência no Senhor. Então olha só o que diz aqui no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o Salmo 70, versículo 1, o salmista diz o seguinte, apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em me ajudar. Amém? Olha só, queridos, como aparentemente, quando você lê esses salmos, parece que eles estão caminhando em rumos diferentes. Porque um diz assim, Senhor, eu estou esperando com paciência em Ti. E o outro salmista, em outro momento, o salmista diz, e inclusive, se eu não me engano, o Salmo 40 e o 70 são salmos de Davi, depois eu vou só confirmar para você. Em outro salmo, o salmista fala, Senhor, apressa-te, Senhor, faz justiça, se levante, apressa-te nos socorrer. Então observe como que aparentemente são condutas diferentes, mas na verdade essa manhã eu quero compartilhar com você que esses 2 textos, eles parecem uma contradição, mas eles não são uma contradição. E por que eles não são uma contradição? Porque nós percebemos que, sim, em ambos os textos aqui, você percebe que o salmista ele está aparentemente cansado de esperar. Ele está ali colocando a sua desmotivação diante de Deus, as suas expectativas frustradas diante do Senhor. Ele está ali colocando o seu coração diante do Senhor. E na oração dele está falando, Senhor, eu estou esperando pacientemente, e eu sei que o Senhor vai ouvir o meu clamor, o Senhor vai se inclinar e vai ouvir o meu clamor. E outro texto ele fala, Senhor, apressa-te me socorrer, parece que ele está com uma urgência maior, Senhor, se não for agora, não vai ser, eu preciso que o Senhor se apresse em me socorrer. E aí você percebe, parece que são coisas diferentes, mas não são. Por que não são coisas diferentes? Porque em ambas as situações o salmista está apresentando a Deus em oração a necessidade do seu coração. Quando ele diz que ele está esperando com paciência no Senhor, na verdade ele está dizendo para Deus, Senhor, eu estou aqui nesse lugar de confiança.
Não quer dizer que eu não tenho pressa, não quer dizer que eu não anseio, não quer dizer que eu não tenho expectativas a respeito de algo. Mas significa que eu confio que o Senhor está cuidando de tudo. Eu confio que o Senhor está cuidando da minha vida, da minha família, do meu ministério, daquilo que o Senhor tem planejado para mim. Eu confio que, apesar de não entender algumas coisas, eu confio que os teus planos são melhores do que os meus. Amém? E eu quero nessa manhã compartilhar com você que muitas vezes tem sido sim essa a nossa oração. Às vezes a nossa oração para Deus é essa: Senhor, nós não entendemos isso ou aquilo, mas nós confiamos em Ti. E ontem à noite, inclusive, né, antes de dormir, nós estávamos conversando com meu esposo, o pastor Neto, e ele falou assim: amor, eu não entendo o propósito de algumas coisas que nós passamos nas últimas semanas. Né? De algumas coisas que nós passamos, parece que iam culminar numa direção, de repente culminar em outra direção. E eu não consigo entender o propósito disso. E eu compartilhando com ele, eu disse assim: amor, eu acredito que muitas vezes Deus, claro, nós não vamos entender os propósitos de Deus. Quem somos nós para entender a mente do Senhor? Não tem como. A mente do Senhor, ela é muito mais profunda, ela é muito mais perfeita, ela é diferente da nossa mente, porque nós não conseguimos compreender aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. Nós podemos imaginar, mas não conseguimos entender na totalidade como Deus é. Como que eu vou conseguir colocar Deus na minha mente? Como que eu vou conseguir entender os detalhes de Deus? Amém? Então preste atenção. Nesse momento eu falei: amor, eu acredito sinceramente que muitas vezes nós não vamos entender os propósitos de Deus. E é verdade, nós não vamos entender. Mas eu entendo que nesses momentos Deus está provando o nosso coração. Eu quero que você guarde essa palavra. Deus está provando o nosso coração. Para saber se no momento que a gente... Porque, queridos, é muito fácil obedecer quando nós entendemos. Quando seu pai ou sua mãe diz assim: olha, você não vai para tal local quando você era mais jovem, e ele fala assim, porque lá é perigoso, e tem o fulano, e tem não sei quem, talvez seja mais fácil de você compreender. Mas quando você não compreende o motivo de uma ordem, ou o motivo de algo não ter acontecido na sua vida ou dado certo, é difícil de obedecer, é difícil de se submeter. E eu creio que é exatamente aí que está um lugar de obediência preparado para aqueles que amam a Deus de verdade. E eu falei: Senhor, eu creio, eu não entendo os teus propósitos, eu não entendo algumas coisas, mas eu confio em Ti, Senhor, que a minha confiança ela não se desfaleça, que a minha confiança não se perca diante do Senhor. Eu confio, Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei que o Senhor está fazendo algo, eu sei que o Senhor está preparando coisas que agora não fazem sentido para mim, mas que lá na frente vão fazer sentido. E eu quero liberar essa palavra no teu coração essa manhã. Porque eu não sei também aquilo que você tem projetado para os seus dias hoje, mas eu sei uma coisa: que Deus ele trabalha de uma forma diferente do que nós imaginamos. E eu sei que no tempo certo, aquilo que Deus planejou vai acontecer na nossa vida se nós não desalinharmos da posição da bênção. Amém? Você está conseguindo compreender? Quem está conseguindo compreender, manda um amém, por favor, para que eu possa ouvir você, para que eu possa ter o seu retorno. Então, eu quero trazer uma reflexão com você a respeito do primeiro texto que nós lemos, Salmo 40, versículo diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que significa esse texto para nós? Esperar com paciência, diga aí se você puder repetir, é confiar pacientemente. Não é que você não tem pressa, porque nós temos pressa, nós temos pressa. Deus não está preso ao tempo, mas nós estamos limitados ao tempo porque nós temos nós temos um tempo de duração nessa terra. Então é óbvio que nós temos pressa, nosso coração tem pressa, nós somos acelerados, nós queremos resposta rápida. Essa é a nossa natureza. É assim que funciona para nós, dentro de nós, na nossa natureza humana. E aqui, quando ele fala, esperei pacientemente no Senhor, está dizendo que ele confiou com paciência em Deus. E isso significa o quê? Está disposto a esperar, está disposto a confiar sem se rebelar com Deus. E aí, essa muitas vezes tem sido a nossa oração, como eu disse para você. Senhor, nós não entendemos, mas nós confiamos no Senhor. Nós não compreendemos, mas nós estamos dispostos a confiar que o Senhor nos ama e que o Senhor tem preparado o melhor e que em algum momento aquilo que hoje não faz sentido vai fazer sentido. Amém? E eu sei que tem situações que hoje nós passamos que a gente não entende o sentido, mas quando a gente passa por ela, a gente olha para trás e fala assim: eu vi a mão e o cuidado de Deus na minha vida. E eu sei que desse momento a gente não pode duvidar da mão e do cuidado de Deus na nossa vida. No nosso ministério, na nossa liderança, na nossa família, nos nossos projetos, nós não podemos duvidar, porque Deus ele pode, querido irmão, estar provando o teu coração e o meu coração. Será que a gente só está fiel a Deus quando as coisas aparentemente estão alinhadas com os nossos projetos? Ou será que nós mantemos a nossa fidelidade, o nosso amor e a nossa confiança quando aquilo sai do eixo das nossas expectativas?
E é essa pergunta que eu quero fazer para você. É nesse momento, então, que Deus ele está provando o seu coração. E como ele prova isso na própria palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 8:2, tem um texto que eu acho muito incrível. Eu vou só ler com você e eu vou comentar ele. Diz assim: o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e de te provar para saber onde está o teu coração. Então, você observa lá na história do povo, quando ele sai do Egito e ele vai rumo à Terra Prometida, que ele passa 40 anos perambulando pelo deserto, sem necessidade. Mas tudo isso acontece por quê? Porque Deus, desde o início, quando ele atravessa o Mar Vermelho, ele encontra o primeiro desafio, as águas de Mara, águas amargas. E lá nas águas de Mara, Deus já fala que ele permitiu que aquilo acontecesse para provar o coração do povo. Então veja que a cada trajetória, a cada passo que o povo dava, Deus estava provando o coração daquele povo. E infelizmente o coração daquele povo foi reprovado, e por isso eles ficaram 40 anos naquele deserto. Você está conseguindo entender? Então entenda que se Deus provou o coração daquele povo, ele muito possivelmente pode estar provando agora o nosso coração. E a forma como eu reajo, quando eu digo, Senhor, eu espero com paciência em Ti, eu estou esperando com paciência no Senhor, eu confio no Senhor apesar de tudo, apesar de todas as situações que estão fora do meu controle. Quando você fala isso para Deus, você está demonstrando que o seu coração continua nele mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Você está sendo aprovado no seu coração. Porque sim, Deus pode estar provando o teu coração nesse momento. Deus pode estar provando o meu coração agora. Será que eu, Tássia, só sou uma filha amável e obediente quando Deus faz aquilo que eu quero, o que eu espero? Ou será que quando as coisas saem do meu controle, eu rejeito o Senhor? Eu me rebelo contra o Senhor? Eu começo a questionar o Senhor? É essa reflexão que eu quero que você faça essa manhã. Porque às vezes, irmãos, os nossos projetos, as nossas expectativas, elas vão ser frustradas, mas Deus tem um propósito nisso. E lá na frente, Deus está nos forjando para coisas maiores, maiores. E se hoje a gente não aprender a ser resistente, se hoje a gente não aprender a ser obediente, apesar das provações e das adversidades, a gente não vai conseguir colher a terra prometida que Ele tem preparado para nós. Quantos estão entendendo? Amém? E aí, você percebe então que no segundo texto, agora que nós vamos entrar aqui no segundo texto, que está lá em Salmos 70, versículo 1, que diz assim, olha só o que o salmista diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Quantos têm feito essa oração? Eu faço essa oração para Deus. Quando a situação está muito apertada, quando eu estou passando uma situação de dificuldade, às vezes de resposta no nosso ministério, nos resultados que nós esperamos, na nossa vida, em diversas áreas, eu digo, Senhor, apressa-te em me socorrer. Senhor, apressa-te em me socorrer. Por que eu faço essa oração? Porque eu sei que o salmista também fez. Porque eu sei que confiar pacientemente no Senhor não faz com que a gente não tenha o desejo de que as coisas se realizem logo. Isso é da nossa natureza, então é óbvio que eu vou ser sincera na minha oração e falar, Senhor, eu estou esperando com paciência em Ti, é verdade, mas eu clamo a Ti, Senhor, apressa-te em me socorrer, apressa-te em Te levantar em meu favor, apressa-te em fazer justiça, apressa-te em fazer com que essa situação, com que esse quadro mude. Quantos estão entendendo? Isso daqui, esse texto, queridos, ele nos mostra que nós precisamos ser insistentes na nossa oração. Então, sim, você pode esperar com paciência no Senhor, mas aprenda a ser alguém insistente na sua oração. Quando o salmista fala, apressa-te me socorrer, ele está insistentemente orando ao Senhor. Olha só o que diz no Salmo 88, versículo 1, para a gente encerrar nossa reflexão. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite eu clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Querido, o salmista está falando, Senhor, eu estou aqui de manhã e de noite. Eu estou aqui de manhã e de noite. Olha a postura de alguém que é insistente na sua oração. Olha a postura de alguém que não se esmorece diante da situação contrária. Alguém que está falando dentro do seu coração, Pai, apressa-te me socorrer, porque eu estou aqui de manhã e de noite, porque eu estou aqui clamando insistentemente. Olha o que diz Lucas, capítulo 18, versículo 7. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. E eu quero finalizar essa reflexão dizendo para você que muitas vezes o socorro de Deus vai parecer demorado, mas eu quero profetizar sobre a tua vida e sobre a minha vida que Ele vai chegar. Porque se você tem sido alguém que espera com paciência no Senhor, e se você tem sido alguém que ora insistentemente, dizendo, Senhor, apressa-te. Senhor, levanta-te em meu favor.
Senhor, faze-me justiça. Se você está constantemente apresentando o seu clamor, a sua petição de dia e de noite diante de Deus, saiba que Deus, ainda que Ele pareça demorado em atendê-lo, porque algumas vezes parece, Ele vai atendê-lo no tempo certo, porque Ele é o Senhor do tempo. E Ele sabe o tempo certo de nos socorrer. Agora, nós não podemos, para nós finalizarmos, nós não podemos sermos pessoas negligentes que simplesmente passam pelo sofrimento, pela dor e se rebelam contra Deus, ou então se mantêm numa posição de neutralidade. Uma posição em que você fica ali, sabe quando a pessoa está naquela depressão, aquela tristeza que ela vai só sendo empurrada, e ela não toma um posicionamento diante de Deus? É isso que eu quero te estimular essa manhã. Como líder, como pastor, como missionário, como servo de Deus, seja alguém que tome um posicionamento diante do Senhor, que diz: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, eu confio no Senhor, mas eu também clamo a Ti, apressa-te em me socorrer. Levanta-te, Senhor, do Teu trono. No livro de Jó, ele fala algo muito interessante, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e na hora certa ele se levantará. E eu creio muito nessas palavras, eu sempre digo isso para Deus: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Pode parecer demorado, pode parecer fora do tempo, mas eu sei que na hora certa o Senhor se levantará. O Senhor se levantará a meu favor. E eu creio que isso também vai acontecer na tua vida. Amém? Eu quero orar nesse momento com você. Eu quero estimular você a ser uma pessoa paciente e confiante. Mas também seja uma pessoa insistente. Seja uma pessoa insistente em oração. Se você já deixou de orar pelo crescimento da sua igreja, do seu ministério, da sua célula, pela salvação da sua família, pela renovação espiritual, volte a orar insistentemente. Clame de dia e de noite, porque Deus, Ele tem pressa também em nos socorrer. Não somos só nós que queremos que Ele se apresse. Ele tem pressa, mas Ele corresponde à nossa oração. Ele corresponde ao nosso posicionamento. E eu quero deixar essa mensagem essa manhã para você. É aquilo que nós temos vivido nesses dias, eu quero compartilhar com você, porque eu sei que algumas pessoas também podem estar vivendo essa mesma situação na sua vida, no seu ministério, em todas as áreas. E eu até nem coloquei aqui um louvor, mas tem um louvor que eu gosto muito, que ele diz assim: invoca-me e eu te responderei. Deixa eu só achar ele aqui para nós orarmos juntos. Glória a Deus, do Trazendo a Arca. Vou colocar aqui eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos juntos. Quem que está por aí ainda está vivinho aí? Amém? Dê glória a Deus, aleluia. Eu espero que essa palavra ela seja de Deus para o seu coração nessa manhã. Eu não sei quantos estão esperando no Senhor, mas eu sei que Deus ele vai ouvir o nosso clamor, que Deus ele tem se levantado a nosso favor, e eu sei que nenhuma oração nossa é em vão diante do Senhor. Amém? Então, feche seus olhos nesse momento que nós vamos orar. Eu quero que você, não sei se você vai conseguir ouvir o louvor, porque eu tô com o fone aqui, não sei se ele vai captar, mas eu creio que sim, tá? Eu espero que sim. Então feche seus olhos, Senhor. Nesse momento nós queremos orar a Ti, Pai, a vida dos nossos irmãos, pessoas que estão ali, que estão buscando a Tua presença, que estão apresentando, Senhor, diante de Ti as suas necessidades. Nos ensina, Pai, a confiar, nos ensina a descansar o nosso coração em Ti. Nos ensina, Senhor, a dependermos da Tua presença. Nos ensina, Pai, a confiar independente das circunstâncias, dos problemas, das adversidades. Deus, em nome de Jesus, nós intercedemos pela vida de cada irmão que está acompanhando, cada líder que às vezes tem andado abatido, oprimido, sobrecarregado, que às vezes tem orado ao Senhor dizendo: Pai, eu não entendo, eu não compreendo, Senhor. E eu sei, meu Deus, que o Senhor tem resposta. E a nossa resposta está em Ti, está em descansar no Senhor. O Senhor é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que atende as nossas orações. O Senhor conhece as nossas necessidades, Senhor. E nós temos apresentado elas diante de Ti, ó Espírito Santo. Abençoa a vida de cada irmão, cada pessoa que está acompanhando agora, que o Senhor possa tocar no coração e gerar essa força, essa fé, essa consistência, Senhor. Renova agora os ânimos, Senhor, dessas pessoas, da minha vida também. E que o Senhor possa, meu Deus, se manifestar no tempo certo, que nós possamos confiar no Senhor, crendo que o Senhor responde às nossas orações. Eu creio, Espírito Santo, nós te glorificamos, meu Deus, nessa manhã, nós te bendizemos, nós confiamos em Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Ti, Senhor.
Obrigada, Senhor Jesus, nós te glorificamos. Querido irmão, muito obrigada por ter ficado esse tempo conosco. Eu não sei nem quanto tempo nós estamos aqui de live, mas acho que está dentro do nosso horário. Eu quero agradecer a participação de algumas pessoas, da irmã Fátima. Estou com muita saudade, muito tempo que nós não vemos a irmã Fátima. Já congregou conosco aqui em Belém, agora está lá para o Rio de Janeiro. Celina Silva, Sandra Araújo, Rose Santos, Ivan, muito obrigada pela participação de todos vocês, a Natasha, e que essa palavra ela possa ficar no seu coração, que você possa guardar no seu coração essas verdades. Confie pacientemente no Senhor, ore insistentemente, porque no tempo certo você vai ver a mão forte de Deus e o livramento dele sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Amanhã nós temos mais um Café do Reino. Eu não sei quantos estão acompanhando, mas nós temos uma programação. Só olha lá no nosso feed que tem uma programação especial preparada para essa semana. E amanhã, não estou lembrado com a nossa programação, deixa eu já olhar aqui. Eu vou deixar esse convite para você. Nossa programação de amanhã, nós temos todos os dias um tema. Amanhã nós vamos falar a respeito da estrutura de organização das nossas igrejas e como isso influencia no crescimento das nossas igrejas. Então eu sei que você que é líder, que é membro, que faz parte de uma igreja local, tem interesse no crescimento da sua igreja. Você vai estar conosco às 8h37, em ponto, nós vamos começar. Que Deus abençoe o seu dia. Eu vou ter que passar aqui por trás da câmera para poder desligar. Muito obrigada. Nos vemos amanhã. E acompanhe no nosso feed, vai ter histórias, vai ter um monte de coisa acontecendo. Acompanhe, porque sempre tem bastante novidade. Que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Muito obrigada pela sua participação. Olha, aí o Tiane falou, essa palavra foi para mim, e para mim também, Tiane, porque a gente está nós estamos esperando com paciência no Senhor. Eu creio que Deus, no tempo certo, Ele vai se levantar, Ele tem se levantado. Mas nós vamos ver o livramento e a mão de Deus agindo ainda mais na nossa vida. E eu profetizo também sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Vou ter que sair para poder desligar. Nos vemos amanhã às 8h37. Deus abençoe a sua vida.